Tudo bom, professor? Eu vou falar sobre o meu jogo agora, que ele é uma variação do Sudoku, o Sudoku Kojun. As diferenças do Sudoku Kojun para o Sudoku normal é que o Sudoku Kojun ele tem grupos de tamanhos variados, então tem de 3, 4, 6, 2, até 1, diferente do Sudoku que já tem um tamanho fixo de 1 a 9, então aqui é sempre o tamanho de 1 a n. Outra diferença também é que no Sudoku não pode ter nenhum número repetido horizontalmente e verticalmente. No Sudoku Kojun não pode ter nenhum número ortogonalmente adjacente a ele. Então não pode ter nenhum número igual a ele. Uma casa acima e uma casa abaixo, uma casa esquerda e uma casa direita. Pode ter duas casas à direita ou pode ter duas casas à esquerda, duas casas acima, duas casas embaixo? Pode. Só não pode ser adjacente. Outra diferença é que o Sudoku Kojun também é que caso pertençam ao mesmo grupo as casas e elas sejam verticalmente adjacentes, o de cima obrigatoriamente ele tem que ser maior que o de baixo. Essas regrinhas do jogo. Agora do meu jogo para essa matéria, ele não tem o valor fixo que nem o nas casas, que nem o Sudoku e o Sudoku Kojun tem. Então o jogo é feito para os adversários conseguirem forçar um erro um no outro. Então eu vou fazer uma jogada aqui, por exemplo, aqui eu boto 1, vai dar erro, mas aqui ó, deu erro por causa que não pode ter um adjacente a 1. Então fechou. Ó, vou fazer uma jogada aqui que eu vou botar, sei lá, um 3. O 3 ele é obviamente menor que um 4. Então se eu botar um 4 aqui, ele vai dar erro também. Ele vai atualizar para o meu adversário e vai mostrar que ele ganhou. Deixa eu fechar aqui. Então aqui. Então aqui basicamente é botar valor. Botei um. Aqui o jogador aqui bota um 2. E vai assim até o. Opa, perdi. Até completar o tabuleiro. Caso, que é bem difícil e o jogo é bem demorado, o, os jogadores consigam completar o tabuleiro nas ordens certas, com os valores certos, o último que botar, o último que inserir um valor vai ser o vencedor quando lotar o tabuleiro. Aí caso sejam botados os valores aleatórios aqui e ainda consiga fechar o tabuleiro, o jogo termina em empate e reinicia o tabuleiro que nem reiniciou agora com 0. Também é previsto caso o usuário coloque aqui um 0, não consegue. Caso ele coloque um cedinho, negócio, não consegue. Então só valores de 1 a n. Se eu, sei lá, aqui é só 1, se eu colocar um 2, vai cair vir aqui o 2, mas ó, para mostrar que o jogador que desabilitado ganhou. E é esse o jogo. Agora eu vou começar pelos diagramas. Para começar pelos casos de uso, então nos casos de uso eu tenho o initialize, o receive connection, o receive match, o click position, o receive move, o receive disconnect e o receive erro. O receive match e o click position eles incorporam o send move. O proceed move é uma extensão do click position. O receive connection incorpora o send math e o initialize incorpora o administer e o send connection. Só um minutinho. Bom, voltando, eu vou mostrar só o diagrama de interação. Não de interação, esse é o diagrama. Não tem muito o que falar. Agora eu vou falar sobre o diagrama de classes. Isso aqui é o domínio do meu problema. O professor tinha comentado nessa matéria quando eu fiz de 23.2 com computação que eu tinha um problema com o domínio do problema, que era minha classe Kojun, ela seria o meu ator. Então eu atualizei aqui o meu ator. O professor também falou que o ator do Pynet Games da interface não era o mesmo ator do domínio do programa. Então eu alterei, agora tem todos os métodos, todas as chamadas certinho, igualmente para os três. Agora vamos falar sobre o diagrama de atividades. Eu tenho meu initialize aqui, faz a chamada. Espera só um momentinho. Tá voltando. Então, basicamente, está assim o ator, conecta os atores, faz request para o servidor. E aqui no meu diagrama de sequência faz a mesma coisa.
Foi. Aqui eu tenho o meu Receive Connection, que eu recebo uma notificação com o Pirate Games. Notifico conexão do servidor. Aí aqui eu faço a mesma coisa. Aqui o meu Receive Match eu recebo um valor de 0, 1. Se for 1, ele habilita o jogador local, instancia tabuleiro e faz a sequência. Se for 0, ele passa, ele faz toda a sequência. Ele gera o tabuleiro, gera o tabuleiro inicial da partida, está iniciada a partida, habilita os jogadores, por aí vai. Aí aqui faz o meu diagrama de sequências, aqui o Quick Position eu já deixo comentado. Esses métodos eu comentei que estão no código, já deixei comentado no código também para ficar mais fácil de visualizar. E aqui meu Send Move do Pirate Games. Agora vem o meu Click Position, que basicamente eu clico na interface e chamo Proceed Move. Opa, errei, perdão. Aqui meu Click Position faz a mesma coisa no meu diagrama de sequência. Agora vem o meu Proceed Move, que eu faço a verificação se é o jogador local e se a posição é válida. Se for válido, eu obtenho o valor, verifico se o valor é válido, envio o movimento, registro e atualizo a mensagem, atualiza a tabuleiro, desabilita o jogador e verifico se o jogador local perdeu. Se o jogador local perdeu, encerra a partida e inicia uma nova partida. Caso não, envia uma mensagem para o jogador local. Aqui está o meu Proceed Move. Então, aqui é um método do meu código, aqui método do meu código, método do meu código, método do meu código. Então, eu já deixei também eles comentados no código para ser mais fácil a visualização. Aqui o meu Send Move. E aqui a mensagem que envia para o jogador caso o jogador não tenha perdido, que é aguardando o jogador oponente. Agora eu receive move, eu recebo movimento, click position e atualiza o tabuleiro. Então, aqui é a mesma coisa. Aqui eu chamo o click position. Aqui são meus métodos que também no código também estão comentados. E aqui toda a sequência do diagrama de sequência. Receive Disconnect. Ele faz a desconexão, não tem muito o que falar. Aqui meu Receive Disconnect. O meu Receive Erro. Opa, cliquei errado. E aqui o meu diagrama de sequência do Receive Erro. Aqui não tem muito o que falar. Agora vem os diagramas de atividade do meu código. Aqui para calcular vencedor, verifica se o movimento é válido, se o tabuleiro está cheio, e verifica se é um vencedor, caso não, só para a partida. Aqui o check move valid, que eu obtenho posições, verifico se o número é menor ou igual ao tamanho do grupo, verifica se o número são ortogonalmente adjacentes e diferentes, verifica se do mesmo grupo são verticalmente adjacentes, verifica se o valor de cima é o maior. Caso tudo isso dê certo, ele retorna o movimento válido, caso não, ele retorna o movimento inválido. Aqui o meu gerador de tabuleiro aleatório, ele seleciona 5 tabuleiros que já estão pré-definidos em dicionários nessa minha classe. E depois de fazer a escolha dos valores, ele seleciona 4 valores para deixar antes de limpar o tabuleiro. E aqui meu diagrama de sequência de atualizar as minhas leis, as minhas grids do jogo, a minha label. Então, caso o valor recebido seja não nulo, ele coloca a posição atualiza o tabuleiro. Caso ele seja um valor nulo, ele só recebe a string vazia e atualiza o tabuleiro. Aí aqui agora minha máquina de estados, o professor comentou que a minha máquina de estados tinha inconsistência na rotulagem de transições, faltava gatilhos e os pseudo-estados faltavam guardas. E também havia uma confusão na modelagem de repetição conflito em player, first está sobrando. Então eu fiz a arrumação, coloquei os métodos e os guards nos pseudo-estados. Então agora a chamada está toda certinha. E no meu player eu tirei o first
e deixei agora o player normal com as chamadas certas. Então agora está tudo certinho. Agora o meu diagrama de o algoritmo de métodos. Isso aqui é um algoritmo de métodos para atualizar o tabuleiro. Então, se eu receber um valor, ele retorna e atualiza o tabuleiro. Caso eu não receba nada, ou receba uma string vazia, ele só vai retornar uma string vazia. Aqui é o meu gerador de tabuleiro, onde ele vai pegar o select board dele aqui, que vai pegar, aqui ele pega os valores do dicionário, e aqui os grupos do dicionário. Ele instancia esse cell to keep aqui para manter posições no números que vão ficar nas posições. Então aqui ele faz a escolha aleatória. Caso o número escolhido aqui seja igual ao que está aqui no cell to keep, ele continua refazendo. Caso não, ele adiciona aqui até chegar a 4. São 4 números que vão manter. Aí com os 4 números mantidos ele entra para esse for dentro de um for, que basicamente ele verifica se os números e a posição, que a posição é a posição do cell to keep. Caso seja, ele não faz nada, ele volta. Caso não seja, ele zera o tabuleiro, até zerar todo o tabuleiro e deixar só as posições do cell to keep com números ainda. Aqui é o meu diagrama de algoritmo do meu procedure move. Então eu chamo um pop-up de valor. Eu só verifico se o novo valor é igual a menos 999, só com uma verificaçãozinha. Caso seja, ele vai fechar automaticamente. Se não, ele verifica se o valor é válido. Se o valor for válido, ele chama o movimento, ele envia o movimento, registra o movimento, atualiza o tabuleiro e desabilita o jogador local. Ele verifica se o jogador local é o perdedor. Se for o perdedor, reseta o tabuleiro e restarta a partida depois de 5 segundos. Caso não tenha, o jogador local não seja perdedor, ele só envia uma mensagem para o jogador local falando para ele aguardar a jogada por ele. Aqui o meu Evaluate Winner. Caso o jogador local seja o vencedor, ele já recebe direto do jogador local. Caso ele não seja o vencedor, verifica se o movimento não é válido. Se o movimento não for válido, o jogador desabilitado ganha. Se o movimento for válido, ele verifica se o tabuleiro ele tá preenchido. Caso não esteja preenchido, não retorna nada, a partida continua e é isso. Aqui é o algoritmo de métodos com a maior parte com a minha maior lógica do meu código. Então, basicamente faço a chamada aqui do Cells Group. Eu faço a verificação se a posição está correta. Se estiver correto, eu faço uma verificação aqui também se o valor ele é maior que o grupo, então o valor nunca pode ser maior que o grupo, então se ele for maior ele retorna um falso, e aqui se não estiver na posição correta ele também vai retornar um falso. Aí agora, se ele passou, se o valor for igual ou menor ao grupo, eu vejo agora se eles são ortogonalmente adjacentes. Então aqui eu faço toda uma verificação para ver se em cima, embaixo, esquerda e direita são ortogonais, se tem alguma adjacência, se tem algum número repetido adjacente ali. E caso tenha, eu retorno um false. Caso não tenha, eu verifico todo aqui eu verifico tudo se na parte de cima o valor é maior e se o aqui grupo o valor pertence, e também eu verifico se é a célula de cima. Então, se a célula for a célula de cima, o valor for maior e pertencer ao mesmo grupo, ele continua, caso não, ele retorna um falso. E aqui eu verifico a célula de baixo, faz o mesmo procedimento, verifico se é menor, verifico se a de cima é maior, eu vejo se pertence ao mesmo grupo, se tudo isso der certo, retorno verdadeiro.
Caso não, retorna um false e finaliza aqui embaixo.